Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. Abre sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17 e hoje uma data muito especial. Em uma mesma data, nós temos dois temas bastante comentados aqui no Ocidente, são eles, primeiro, o Dia das Bruxas, o Halloween, que é sim um feriado muito comemorado, e nós temos também a Reforma Protestante. Se eu fosse entrar aqui em alguns detalhes, eu precisaria de tempo para poder aprofundar com segurança esse conhecimento para o seu coração. Você saberia que essa coincidência, entre aspas, não é em vão. Não é em vão que o Dia das Bruxas está exatamente na mesma data onde é celebrada a Reforma Protestante. E talvez você tenha, inclusive, algumas dúvidas sobre esse feriado do Halloween. Talvez você se pergunte, Tiago, isso é uma questão meramente cultural, meramente comercial, ou tem algo espiritual por trás? Será que eu posso comemorar ou não? Será que eu posso fazer ali uma fantasia do meu filho inocentemente? Será que eu devo evitar isso? Certamente, existem muitas dúvidas no seu coração e eu sei que você gostaria de ouvir a minha opinião sobre isso. Agradeço a Deus pela confiança que cada um tem aqui naquilo que nós conversamos diariamente. Mas o tema hoje vai ser reforma protestante. Não é um tema que dá tanto engajamento, mas sabe de uma coisa? Deus tem ministrado ao meu coração, não é de hoje, que nós precisamos sim ministrar, conversar, aprofundar, estudar temas que o mundo talvez não esteja tão interessado, mas é essencial para as nossas vidas. Essa loucura de engajamento, de trend, do que está em alta e tudo muda o tempo todo, faz com que as pessoas estejam constantemente correndo atrás de não sei o que. Nem elas sabem do que está correndo atrás. E o resultado disso não tem sido bom na nossa sociedade. Então coloque o teu coração em ordem, coloque a tua vida em ordem. E sim, tem alguns temas que nós precisamos conhecer e ter uma base mínima para entender o que é que Deus fala conosco, o que é que Deus falou naquele tempo, quais são as lições que a gente extrai. Eu gosto muito do entendimento de que estudar a história nos ajuda a não repetir os erros e a maximizar os acertos. Então, a reforma protestante, daqui a pouco a gente lê Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, a reforma protestante, como diz o queridíssimo pastor Davi Lago, um abraço para ele, ele cita que a reforma protestante é talvez o último tema do cristianismo que ainda está na avenida central da história. O que é que isso significa? Não dá para a gente estudar história sem passar pela reforma protestante, porque foi um processo que gerou muitas mudanças, mudanças profundas e que reverberam até os dias atuais. Então nós vamos falar um pouco hoje sobre 5 fundamentos que a reforma protestante traz, e esses fundamentos eles são necessários para a nossa vida ainda nos dias atuais. Eu sei que tem alguns queridos irmãos católicos que nos acompanham aqui diariamente, e a eles todo o meu carinho, toda a minha gratidão, todo o meu amor. Nunca é demais falar, eu sei que eles já sabem, mas talvez seja alguém aqui pela primeira vez, nunca é demais falar. A ideia não é dizer quem está certo, quem está errado, qual igreja é melhor, qual igreja é pior, qual isso, qual aquilo, longe disso. A ideia é nós aproveitarmos essa data, estudarmos o que é que aconteceu e as mensagens que essa reforma, de modo geral, traz para os nossos corações atualmente, tá bom? Então vamos lá para Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, que diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Se nós vamos estudar a história de Martinho Lutero, a história da Reforma, nós perceberemos que esse é o versículo que, digamos, ilumina e incendeia o coração de Martinho Lutero e leva ele a fixar as 95 teses sobre a porta da igreja. E basicamente Martinho Lutero ele não queria uma cisão, mas ele é expulso da igreja e ali desencadeia-se todo o processo da reforma protestante, que é muito maior do que o que nós podemos conversar aqui, afinal de contas, nosso tempo é um pouco mais compacto, um pouco mais dinâmico. Mas é interessante, gente, que esses processos de
de reforma, por assim dizer, eles acontecem em toda a história. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente estuda ali a história do povo de Israel, nós vamos perceber que em vários momentos o povo se afasta de Deus, o povo se entrega à idolatria, o povo comete assim pecados terríveis e Deus promove uma reforma. Normalmente essa reforma ela vinha com um anúncio profético, ela podia vir também com um juízo de Deus. E essa reforma era justamente para trazer as pessoas de volta à essência do que o Senhor havia ensinado em sua lei. Nós vemos que Jesus também, ele é uma espécie de reformador quando ele está na terra. Ele não vem só para morrer na cruz, ele vem para trazer ensinamentos esses que batem fortemente na elite religiosa daquela época. O Novo Testamento, o próprio apóstolo Paulo, as cartas joaninas, as cartas de Pedro, enfim, o processo pós-Jesus também mostra vários ensinos e vários chamados ao retorno ao evangelho puro, à mensagem pura. É interessante que lá em Apocalipse, quando tem a carta às 7 igrejas, o apóstolo João, ele escrevendo a igreja de Éfeso, né? A mensagem de Jesus para a igreja de Éfeso é o seguinte: tenho contra ti que vocês deixaram o primeiro amor. É uma igreja onde Jesus vai elogiando tudo. Olha, eu estou elogiando aqui o teu zelo, estou elogiando aqui teu estudo. Você faz isso bem, aquilo outro muito bem. Fazendo um checklist assim de muitos elogios. Porém, tenho contra ti que você abandonou o primeiro amor. Volte onde caíste. E é aí que surge a expressão voltar ao primeiro amor na Bíblia, que nós usamos culturalmente até os dias atuais. Então, durante a história, depois do processo bíblico, depois que a escrita bíblica foi finalizada, nós temos também movimentos na história onde Deus vai trazendo anúncios de retorno para o seu povo. São sinais onde Deus vai chamando o seu povo de volta à essência. A reforma protestante é um desses anúncios. E eu quero te convidar a refletir o seguinte: será que hoje Deus está nos chamando de volta? Será que hoje nós, como povo de Deus, nós precisamos de uma reforma? Sim ou não? Ou você acha que está tudo ok, está tudo show de bola? Não, Tiago, se mantiver do jeito que está maravilhoso. Eu, particularmente, acredito que não. Eu sinto esse chamado no meu coração, eu sinto esse chamado nós como nação, como Brasil. Eu sinto esse chamado mundialmente falando. Alguns anos atrás, há pouquíssimos anos atrás, nós tivemos um grande chamado do Senhor para o mundo inteiro. E parece que as pessoas só ouviram enquanto o pânico reinava. Depois que a coisa se assentou, novamente, nós é como se caíssemos no mesmo ciclo vicioso de sempre. Precisamos vigiar sobre isso. E em toda essa grandeza da reforma, em todas essas repercussões que a reforma trouxe, não só na figura de Martinho Lutero, mas de outras figuras também que se sucederam desse processo, nós tivemos aqui um termo chamado 5 solas. Quem já ouviu falar das 5 solas? Essas 5 solas são 5 fundamentos, 5 afirmações que basicamente resumem o clamor da reforma. Eu quero passar rapidamente por cada uma dessas 5 solas e te mostrar como elas são também um chamado de Deus para o nosso coração nos dias atuais. A primeira sola que nós podemos falar é a sola scriptura. Esse termo sola é um termo latim. Não é o entrar de sola, que você joga na partida de futebol, fulano de tal, deu entrada de sola. Não, esse sola é no latim somente. Então, sola escritura, somente a escritura. E o que é que isso quer dizer? É que a escritura é a nossa primeira e fundamental regra de fé e de prática. Algumas pessoas entendem erroneamente que, não, Tiago, só a Bíblia serve para basear todo o conhecimento. Vamos lá. Isso não pode ser levado ao pé da letra, porque isso seria dizer que todo o conhecimento que está fora da Bíblia é negativo. Que todo conhecimento que está fora da Bíblia é errado. Então, aquilo que você lê num livro de geografia, num livro de história, num livro de filosofia, é como se tudo estivesse errado. E, obviamente, esse é um grande equívoco. Agora, crendo na palavra de Deus e crendo que ela é a revelação da verdade de Deus, crendo na autoridade dela, eu posso confiar que todo conhecimento que vai contra as escrituras, ele está equivocado. Eu posso contextualizar a escrita bíblica em relação ao tempo que ela foi escrita, em relação à cultura que ela foi escrita, em relação à linguagem que ela foi escrita,
trazer ali um estudo aprofundado e entender o que é que o autor quis dizer naquela época. Mas os ensinos espirituais, os princípios, as lições, estes são eternos, são atemporais. Então, a palavra de Deus é a direção máxima que o meu coração segue. Eu posso ler diversos livros de filosofia, eu posso ler diversos livros de história, geografia, de poesia, mas todos estes servem à direção do Senhor em meu coração e essa direção ela é guiada em última instância pela palavra de Deus. Vou até abrir um parêntese aqui e eu vou fazer um devocional só sobre isso. Só sobre o que eu vou falar aqui agora. Eu vou falar em um minutinho, mas depois fazer um devocional. Ou se eu não conseguir fazer um devocional, vou fazer um vídeo extra aqui para o nosso canal para poder explicar uma coisa que eu tenho sido perguntado com mais constância ultimamente, que são pessoas querendo saber um pouco mais sobre a relação entre o cristianismo e o estoicismo. O estoicismo tem sido uma filosofia muito estudada, muito comentada nos nossos dias. Algumas pessoas leem os livros a fundo, outras seguem ali páginas das redes sociais que vão trazendo, né, algumas gotinhas de conhecimento do estoicismo. Então algumas pessoas perguntam, será que o estoicismo e o cristianismo podem caminhar juntos? E desde já, eu quero dizer que a minha ideia não é esgotar o tema, eu vou falar em um minuto, só para trazer um pequeno comentário de um tema que é muito maior. E o estoicismo, ele traz, por exemplo, várias lições muito positivas. Ele traz direções para virtudes que estão na Bíblia também. Mas tem um porém fundamental no estoicismo, que é diferente do cristianismo. O estoicismo, em última instância, ele faz com que o homem busque essas virtudes, busque essa força, busque essas soluções dentro de si. Olhe para si, busque dentro de você. O evangelho, ele nos traz uma interpretação diferente do nosso interior. O evangelho vai mostrar que nós somos completamente perdidos, completamente depravados. Nós não conseguimos nos salvar e, na verdade, precisamos olhar para Cristo. E é Cristo que vai gerar em nós um processo de transformação e um processo virtuoso. Então, note que você vai ver os mesmos valores, certo? Nas duas mensagens, no cristianismo e no estoicismo. Mas o fundamento do cristianismo é diferente do estoicismo. Então, quando eu estudo essas duas coisas, eu posso sim aprender com essas duas mensagens. Até recomendo que você estude as duas mensagens, mas, em última instância, a direção que me guia é o que está revelado na palavra de Deus. Eu confio no que está escrito na palavra de Deus e isso é o que quer dizer sola escritura. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Tem algumas pessoas aqui do nosso devocional que estão lá na comunidade do discipulado. Lá na nossa comunidade a gente divide os temas em módulos, mas a primeira aula de todas é uma aula onde eu te mostro historicamente, eu te comprovo historicamente com registros que você não precisa nem ser cristão para acreditar, estão evidentes para qualquer um, de que a palavra de Deus, ela chegou a nós intacta. Não teve alguém que pegou a Bíblia lá e manipulou escondido num quarto e mudou tudo. Tem como verificar sim, e na verdade o texto bíblico é o texto antigo mais verificável e mais investigado de toda a história. Muito, 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 muito mais do que o segundo lugar. Então uma pessoa honesta, ela tem que, pelo menos, ela pode não acreditar na mensagem da Bíblia, sabe? Ela pode dizer assim, olha, eu não quero esse Jesus, eu não quero seguir esse estilo de vida. Mas ela não consegue, historicamente, ela não consegue dizer que a Bíblia foi falsificada. Para ela dizer isso, ela teria que desacreditar de absolutamente todas as literaturas da história da humanidade. E aí já seria desonestidade. Tem uma aula completa sobre isso. E o Sola Escritura nos lembra que a palavra de Deus deve ser o decisor final dos nossos corações. Você precisa tomar uma grande decisão, ore a Deus e depois leia a Bíblia. Eu costumo seguir essa ordem especificamente. Primeiro eu oro a Deus, a oração me ajuda a desanuviar a mente, a desanuviar o coração. Eu oro pedindo direção ao Senhor, mas aí depois eu vou para a palavra já com o coração quebrantado, já com a mente um pouco mais limpa, e eu consigo perceber melhor as direções de Deus
para o meu coração. Muitas vezes Deus me mostra, não é algo que eu não sabia, mas é algo que eu precisava relembrar, precisava ler naquele exato momento. Então, essa é a essência do sola escritura, um retorno à escritura, tendo ela como a direção máxima na nossa, como se fosse a regra máxima de fé e prática. Nosso amigo Jean, da minha igreja local, tem alguns irmãos aqui da Deramação, a gente fez uma série de pequenos vídeos lá no Instagram da nossa igreja, e ele falou de modo muito interessante. Ele falou assim, olha, é como se no Brasil a gente tem a Constituição e a gente tem as leis ordinárias. Todas as leis ordinárias, elas precisam seguir a direção da Constituição. Basicamente é isso. A palavra de Deus, ela está acima de todas as outras filosofias, mensagens, ideias, e todas essas ideias precisam seguir a palavra de Deus. A segunda sola, para a gente adiantar aqui, é a sola fide, que é justamente esse trecho que nós lemos aqui no início do devocional, Romanos capítulo 1, 16 e 17, o justo viverá pela fé. Sola fide significa somente a fé. E por que que essa mensagem ela foi muito importante naquele tempo? Porque naquele tempo florescia muito a ideia de indulgências, a ideia de literalmente comprar terreno no céu, a ideia de literalmente comprar o favor de Deus com boas obras. Olha, se você for bonzinho, Deus vai ser bom com você. Se você for mal, Deus vai ser mal com você. E essa barganha, ela não estava só nos tempos antigos. Ela ainda permanece nos dias atuais. É verdade ou não é, gente? Às vezes de uma forma escrachada, que é muito fácil de identificar, mas outras vezes de forma escondida. A gente não precisa viver correto para ser livre do inferno. Algumas pessoas acham assim, olha, Tiago, eu não vou pecar porque se eu pecar e Jesus voltar naquela hora eu vou para o inferno. Então quer dizer, você fica ali à mercê de que se Jesus voltar naquela hora você vai para o inferno, se voltar um minuto depois você vai para o céu. Não tem sentido isso. Na verdade, nós somos salvos pela fé. A fé é o meio pelo qual Deus nos deu para nós recebermos a graça dele. Já já eu vou te explicar um pouco mais sobre isso. Porém, isso nos leva à terceira sola que eu quero falar com vocês, que é a sola gratia. Esse termo gracia é escrito com T, sola gratia, mas com a tradução, como a dicção é latina, então a gente fala sola gratia, tá bom? Que significa exatamente somente a graça. E tem um termo, perdão, tem um texto que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, que diz assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Já vou te explicar isso aqui. Talvez no seu coração se pergunte, qual a diferença do sola fide, somente a fé, e do sola gratia, somente a graça? Já já te explico. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Essa graça significa um favor imerecido. A iniciativa é totalmente de Deus. Deus não olhou para você e pensou assim, olha, Tiago, será que Deus chegou, olhou minha história e falou assim, ó, fulano de tal, ele faz tudo errado porque ele aprendeu tudo errado, mas no coração dele ele é bonzinho, vou salvar ele. Não, nenhum de nós tem esse coração bonzinho. Nós somos completamente inclinados para o mal. Toda a graça de Deus é necessária para nos alcançar, para nos resgatar e para nos transformar. Então, essa ideia de somente a graça, ela tira todo o mérito de nós. E é muito importante nós vigiarmos nos dias de hoje, porque a gente tem uma certa ideia, a gente tem, na verdade, a gente tem até uma idolatria à meritocracia. Precisamos muito vigiar nisso. Essa meritocracia ainda permeia no nosso coração e nos leva muitas vezes até a cobrar a Deus alguma coisa como se Deus nos devesse algo. É como se a gente tivesse assim, Deus, eu fiz a minha parte, cadê a sua parte? Gente, tudo que nós recebemos de Deus é puramente pela graça do Senhor, é puramente pelo favor do Senhor. Até mesmo a nossa capacidade de fazer o bem, ela vem do Senhor, que nós sozinhos não conseguiríamos. E aí, para trazer essa diferença para você, né, sobre sola fide e sola gratia, é basicamente o seguinte: a graça, ela é a causa da salvação. Ela vai te mostrar que a salvação, ela vem de Deus. Pega isso. A graça, ela é a causa da salvação. Ela vem de Deus. Sola gratia, a graça vem de Deus.
Sim, Tiago, a graça está vindo por meio de Deus e ela vai chegar através de que via, através de que caminho? Através da fé. É por isso que Efésios 2, versículo 8 vai dizer: vocês são salvos pela graça mediante a fé. A fé é um meio pelo qual nós recebemos essa salvação. E aí, Tiago, as obras então? Bom, as obras elas são resultado da salvação. Eu não pratico boas obras para ser salvo. Essas boas obras já são consequências da minha salvação. Então eu não estou preocupado se minha performance vai fazer eu ir para o céu ou para o inferno. Eu fui alcançado por Deus. Eu fui convencido pelo Senhor. E mesmo falhando, eu estou seguro de que é o amor de Deus que me salva e não as minhas boas obras. Tiago, então por que você faz boas obras? Porque eu fui convencido, eu fui ensinado pelo Senhor. Ele me persuadiu, a graça de Deus ela é persuasiva. Ele me convenceu que a vontade dele é melhor. E quem vive a vontade de Deus sabe disso na prática. Quando a gente vive por religiosidade, normalmente você faz o que é certo, entre aspas, mas com vontade de fazer o errado, sabe? Que você está ali achando que depende da sua obra, da sua performance. Mas quando você de fato é alcançado e transformado por Deus, você é convencido pelo Senhor. Então você não faz para receber algo. Você faz que a sua natureza foi transformada, os seus olhos foram abertos. Você está enxergando um tesouro que é muito mais valioso e que a maioria das pessoas não enxerga. Então a graça ela é a causa da salvação, ela vem de Deus. A fé ela é o meio pelo qual recebemos essa salvação e as obras elas são o resultado e não a causa, elas são o resultado dessa salvação. Para a gente fechar as duas últimas solas, os solos Cristos, e esse termo já te ajuda a entender, né? Somente a Cristo. João capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem um texto que eu não coloquei aqui, mas eu quero ler com vocês. Está lá em Timóteo. Deixa eu pegar só a referência certa aqui. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que diz assim, ó: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nesse versículo e no arcabouço da Bíblia, nós podemos confiar de que a salvação, ela só vem por meio de Jesus. Eu não preciso, e na verdade eu nem posso confiar em terceiros. Eu não posso fazer oração a anjos, por exemplo. Sabia que isso é proibido literalmente na Bíblia, e naquele tempo já era feito adoração a anjos. Eu comentei sobre isso na comunidade do discipulado, lá nas aulas sobre batalha espiritual. A gente faz uma aula toda lá sobre, uma não, acho que duas ou três aulas sobre angelologia, só sobre os anjos de Deus. E nós falamos sobre como a adoração aos anjos era algo presente na igreja gentílica, né? A igreja estrangeira, a igreja fora de Israel, por conta da influência do paganismo. E o Novo Testamento bate muito nisso. Cuidado para que você não adore os anjos, para que você não cultue os anjos, para que você não ore os anjos. O centro é o Senhor Jesus Cristo. Devido à igreja de outras nações, eles terem vindo muito do politeísmo, né? Era muito comum para eles cultuar, adorar, buscar seres espirituais diversos. É como se fossem seres espirituais que são do bem, então eles vão ser adorados também, vão ser buscados também. Mas a palavra de Deus enfatiza claramente que só há um mediador, Jesus Cristo. Toda adoração, toda busca, toda oração que é desviada do Senhor Jesus Cristo, ela já constitui idolatria e tem prendido muitas pessoas. Que Cristo seja o centro da sua vida e não apenas não que somente fala melhor, né? Que somente Cristo, não só Cristo, que somente Cristo seja o centro da sua vida, ele seja sentado no trono do seu coração. E para nós fecharmos, gente, em termos de tempo aqui a gente está bem apertado já. Então para a gente fechar, o último sola é o soli deu glória, que significa somente a Deus toda a glória. Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo existe para exaltar a Deus. Quando nós percebemos isso, toda a nossa vida se torna
uma entrega em adoração ao Senhor. Adoração não é apenas no momento musical dentro de uma igreja, alguns minutinhos ali num culto por semana. Na verdade, a nossa forma de tratar os familiares é adoração. A nossa forma de trabalhar é adoração. A nossa dedicação nos estudos é adoração. A nossa organização financeira é adoração. Toda a nossa condução de vida, ela é adoração. É uma expressão de louvor a Deus. Você pode glorificar ao Senhor de muitas maneiras. Você não precisa de um microfone, você não precisa de um palco, você não precisa de uma câmera, de uma live para poder glorificar a Deus. Você pode fazê-lo com isso? Sim, mas existem muitas outras coisas na vida na qual você pode glorificar a Deus. Quando você ajuda alguém, você glorifica a Deus. Quando você perdoa de coração, você glorifica a Deus. Quando você ama sem esperar nada em troca, você glorifica a Deus. Quando você é justo nos seus negócios, você glorifica a Deus. Tudo que nós fazemos é para a glória do Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. E esta última sola, o soli deu glória, nos leva a perguntar: será que a nossa vida ela está sendo realmente para a glória de Deus? Olha como um termo que foi cunhado há centenas de anos atrás ainda ecoa nos nossos corações hoje. Então, as 5 solas são sola Escritura, sola fide, sola gracia, solus Christus e soli deu glória, ou seja, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Embora a reforma ela tenha historicamente começado em 1517, a verdade é que os nossos corações e a nossa vida ela ainda está em reforma. E a pergunta que eu tenho para te fazer para fechar esse devocional é: qual o cômodo do seu coração, qual o cômodo da sua vida Deus está reformando nesse momento? E agora eu te pergunto, será que você está cooperando com essa reforma ou será que você está lutando contra ela? Quando uma reforma é feita no imóvel, aquele imóvel e os moradores que ali estão, eles precisam de certas adaptações. Algumas reformas elas são tão profundas que durante um tempo você tem que morar num outro lugar, não é verdade? Mas até mesmo quando você permanece morando naquele imóvel, você tem algumas adaptações porque algum cômodo, alguma parede, alguma coisa está sendo instalada e aquilo requer um certo desconforto, aquilo requer um certo incômodo, mas aquilo é para o bem, aquilo é para ficar melhor. Ninguém reforma para ficar pior. Pode acontecer, se você errar na reforma aí pode piorar. Mas o Deus que está reformando nosso coração dia após dia, certamente ele não vai nos piorar, ele vai nos melhorar. Ele nunca falha. E esse processo de reforma, ele vai acontecer enquanto nós estivermos aqui. Nenhum de nós vai alcançar a perfeição no sentido olha, eu não falho em mais nada. Nessa vida a gente não vai alcançar isso. Só quando tiver um corpo glorificado. Então, enquanto nós vivermos, o nosso coração está em reforma e nós nunca podemos perder essa sensibilidade do que o Espírito está reformando em nós. Para terminar aqui, 30 segundinhos, eu tenho observado muito, assim, até com um certo aperto no coração, até, né? Observado algumas coisas que têm acontecido em nosso país e até em outros países também, e vendo como algumas pessoas, alguns movimentos e algumas coisas eram tão aquecidas em amor por Jesus, sabe? Havia um quebrantamento, havia lágrimas, havia um amor verdadeiro, havia uma entrega profunda e há um certo esfriamento, há um certo cansaço, há uma certa exaustão espiritual de modo geral. É como se as pessoas estivessem já fartas de tudo e eu tenho olhado sobre isso e tenho intercedido, tenho orado ao Senhor sobre isso e pedindo a Deus para que Ele faça uma reforma. Olha como um processo que aconteceu há centenas de anos atrás, nós precisamos exatamente hoje. Muitos de nós, na verdade, sim, todos nós precisamos de muita reforma em muitas coisas. Na nossa motivação, no nosso sentimento, das nossas ideias, no nosso pensamento, nosso discernimento, nossa visão de mundo. Que o Senhor faça a reforma dele em nossos corações. Porque é uma promessa que é bíblica. Sabe qual é? Aquele que começou a boa obra há de terminar. A reforma aí no teu apartamento, no teu prédio, no teu condomínio pode estar atrasada. Tem reforma que atrasa, né? Fala que vai ser um mês, termina sendo um ano. Mas a reforma que Deus quer causar em nós, aquele que começou a boa obra, ele há de terminar, ele há de concluir, ele há de fazer. Que os nossos corações
possam ser reformados dia após dia pelo Senhor. Amém? Vamos orar? Para a gente fechar o nosso devocional, antes de terminarmos aqui, eu quero convidar você a deixar um like nessa transmissão. Seu like é muito importante. Quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Estamos firmes de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E te convidar para os nossos 2 links do comentário. O primeiro link é do nosso grupo de devocionais, onde eu te mando diariamente o link da transmissão 10 minutinhos antes e mando também uma anotação por escrito durante o dia para você estudar mais ainda o texto que a gente vai comentar durante a manhã. Então, durante o período matinal, digamos assim. Então, para você entrar no nosso grupo, clica no link que está nos comentários fixados. E o segundo link, também fixado nos comentários, é justamente o link da nossa comunidade do discipulado, onde você vai ali comigo, de fato, mergulhar e estudar profundamente a palavra de Deus. Tem sido a bênção para muitos e pode ser uma bênção para você também. Vamos orar ao Senhor? Santo Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu trabalhar em nossas vidas. Muito obrigado por nos lembrar verdades eternas nesse dia. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito e continuará fazendo em nossos corações. Nós reconhecemos, Pai, nossa completa e total necessidade de reforma em nosso interior. Ajusta, Deus, nossos pensamentos, ajusta nossas emoções, ajusta nosso discernimento, Pai. Faz conforme a tua condução, abre os nossos olhos espirituais, para que a gente possa ver o que o Senhor quer nos mostrar, para que a gente possa perceber a sua vontade e viver conforme ela. Nós te agradecemos, porque é pela sua graça, não pelo nosso mérito, que o Senhor nos alcançou. O Senhor nos amou quando ainda éramos pecadores, inveterados, e te agradecemos por tão grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Antes de sair desse devocional, comenta aqui qual foi a parte que mais falou ao teu coração. É muito importante teu feedback e eu sempre faço questão de responder todos os comentários. Tamo junto sempre, gente, de segunda a sexta, 7h30, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração. Até a próxima, meu povo. Tchau, tchau.